Como diferenciar destino, tendência e escolha consciente? É exatamente a resposta dessa pergunta que mostra se você está conduzindo o seu próprio barco ou se está só olhando a vida passar. Eu sou a astróloga do Jardim e agora você vai entender o que define se o portal do sucesso pessoal está aberto para você ou não. Eu estou fazendo esse vídeo por um convite muito especial da psicanalista Anne Obregon. Ela é diretora do Instituto Shin e mentora de muitas mulheres que buscam o desenvolvimento pessoal. Muita gente vem até mim buscando saber qual é o destino que o mapa revela, como se o mapa fosse capaz de dar respostas fatalistas, se uma pessoa vai dar certo ou não. Só que o mapa não serve para isso. Aliás, é uma infantilidade esperar algo desse tipo, porque o sucesso pessoal é uma decisão nossa, não é uma tarefa dos astros no céu. A tomada de responsabilidade pelo próprio sucesso é um processo, e visualizar esse processo é o que te torna capaz de perceber em qual polo você está. Na entrega cega para as tendências ou na sustentação das escolhas conscientes. A astrologia mostra que a nossa história não começa do zero. Quando nascemos, chegamos num jardim que já estava plantado. Conforme vamos crescendo, pouco a pouco ganhamos a oportunidade de mudar a nossa realidade. E que cenário pré-existente é esse? Como o encarne da alma é canalizado pelos pais biológicos, a nossa história começa aqui, a partir do que a nossa família construiu. Na astrologia, a nossa chegada na realidade que já existia é marcada pelo ascendente e pela casa 1. O ascendente é o início de tudo e abre a primeira das 12 casas astrológicas, que são 12 etapas para uma vida plena, construída por escolhas que nós vamos elaborando ao longo dos anos. Na primeira etapa, nós tão somente recebemos a vida. A consciência da casa 1 é entrar em contato com o próprio corpo e com a realidade que se apresenta. Ainda na primeira infância, rapidamente percebemos que o corpo precisa se manter vivo, precisamos de alimento, de proteção. Afinal, somos seres espirituais vivendo uma experiência material, e é essa percepção que leva a gente para a casa 2. No início, tudo aquilo que é necessário para nossa sobrevivência depende dos responsáveis adultos, começando pelos nossos pais. Sejam eles presentes ou ausentes, é a partir dessa relação que formamos as primeiras referências com a noção de posse. E se por algum motivo a crença de falta for implantada na mente infantil, o risco disso se tornar um obstáculo para conquistas futuras é muito grande. Crescemos mais um pouco e avançamos para a terceira etapa do mapa. Aqui a gente entra em contato com pessoas diferentes do nosso círculo familiar. Aprendemos a falar, a interagir, a pedir. Na fase adulta, toda vez que nós nos permitimos aprender algo novo, é uma experiência de casa 3. Veja que estamos avançando. O destino deixa de ser algo totalmente incontrolável. Na infância, a criança precisa de uma validação emocional do que ela faz. Ela precisa que alguém dê apoio, elogio, incentivo para continuar. É a etapa 4. E tem gente que estaciona nessa casa para sempre. Passa a vida sem se dar conta de que ficou na prisão da necessidade de aprovação da família. E realmente a base familiar define como tudo começa, mas não necessariamente como tudo termina. A forma como a gente passa para a próxima etapa, a 5, define se a tendência dos padrões herdados evolui para a escolha consciente ou se continua guiado pela força inconsciente. A casa 5 é um ambiente de questionamento se você se aprova, independentemente do padrão ou das expectativas da família, e para isso precisa de uma grande dose de coragem.
coragem de seguir o próprio caminho. Esse potencial das 5 precisa servir para alguma coisa, e então avançamos para a casa 6. Aqui, nós nos colocamos a serviço da vida para transformar aquele potencial em algo útil. Na etapa 6, nós temos a oportunidade de praticar o que temos de melhor e não viver no modo automático só para garantir um ganha-pão. E nesse movimento de estar a serviço da vida, naturalmente surgem parcerias que se conectam com o caminho que nos propomos a seguir. É a etapa 7. Todos nós sabemos que os relacionamentos não são sempre fáceis e muitas vezes são reflexos e confirmações de pendências em alguma etapa anterior. Difícil é perceber que essas crises são necessárias, porque é justamente a partir delas que nós nos questionamos se devemos continuar no estado atual, seguir ou recuar. Essa é a casa 8. Ficamos cara a cara com a realidade que nós mesmos permitimos acontecer. É um momento em que precisamos decidir se continuamos colocando a culpa no mundo externo ou se enfrentamos as nossas próprias sombras. Quem decide enfrentar essa faxina nas relações encontra um campo infinito de possibilidades. Com a coragem de mexer nas feridas, conquistamos a leveza para andar em direção à abundância. Essa liberdade está na casa 9, aquela agradável sensação de que tudo conspira a favor e de que o conhecimento ganha sentido. A etapa 9 é o caminho livre rumo ao sucesso da 10. Sucesso é a consequência natural de todo esse caminho. É o topo da escolha consciente. Então, não adianta querer sucesso sem olhar para a própria imagem, sem dar valor para o que recebemos, sem abertura para aprender, sem abraçar a nossa história, sem saber o que nos empodera, sem servir a vida com alegria, sem construir relações saudáveis, sem encarar os ajustes de rota e sem a abertura para expandir as possibilidades. Se você quiser visualizar a tendência e decidir diante dela, não tem como pular a etapa. Sem o processo, a estrutura fica frágil e não nos tornamos capazes de sustentar escolhas conscientes. Por outro lado, quando o sucesso pessoal floresce, deixamos uma marca no mundo, deixamos o nosso legado para os grupos que participamos, para a sociedade e até para as gerações futuras. Isso é a casa 11, o impacto positivo no coletivo que coroa o sentido de toda a existência. E assim, estamos prontos para retornar ao mundo espiritual da casa 12 com a missão cumprida. Viver a casa 12 é confiar na inteligência divina que garante o fluxo harmonioso quando estamos conectados no caminho das escolhas conscientes. Essa é a sincronicidade entre o céu e o universo que existe dentro de cada um de nós que o mapa astral nos ajuda a enxergar. Eu te convido a mergulhar no portal Jardim Astrológico e no Instituto Shin. Eu com a astrologia e a Anne com a psicanálise para que você desperte o seu máximo potencial. Um beijo, fica com Deus.